Salve, salve galera! Eu sou o Pedro Marques e este é o Sarau Marginal, organizado pelo Coletivo Pé Vermelho. Nossos poetas estão armados de poesia e nós vamos te apresentar um pouco da literatura marginal produzida no Brasil desde a década de 60, começando com os poemas da Carolina Maria de Jesus, passando pela geração mimeógrafo, pelo rap dos anos 90, até chegar nos saraus dos anos 2000. E nos slams que estão bombando hoje. E pra começar, chega pra cá, Érica! Salve, Pedro, tudo bem? Tranquilo, e você? Tudo bem. Que bom! Então fala pra gente, Érica, quem que tá cantando essa canção? Bom, quem canta essa canção é a Carolina Maria de Jesus, escritora muito conhecida no Brasil pelo livro Quarto de Despejo, mas que também escreveu muita poesia e várias canções como essa que a gente tá ouvindo. E pouca gente conhece as músicas da Carolina, sabia? Nossa, acredito que pouca gente conheça mesmo. Então apresenta um pouco mais da produção da Carolina pra gente, Érica. Bom, lá na década de 60, a Carolina Maria de Jesus já produzia literatura marginal no Brasil. O marco desse momento foi a publicação do livro Quarto de Despejo, que tornou a Carolina conhecida no Brasil e no mundo, porque esse livro foi traduzido para vários idiomas. Em Quarto de Despejo, ela conta um pouquinho da sua vida na favela do Canindé e nas suas andanças pela cidade de São Paulo como catadora de papel. E nesse livro, a Carolina também retrata todo o contexto político e econômico do Brasil naquele momento, nos anos 50 e 60, mostrando as desigualdades sociais e como elas afetavam a vida da própria Carolina e das pessoas que moravam na favela com ela. Já fica a primeira referência de leitura para vocês. Mas a Carolina também escreveu muitos outros livros que não são tão conhecidos, como Diário de Bitita, Casa de Alvenaria, Onde Estais Felicidade, Pedaços da Fome, dentre outros títulos. Aí, galera, bora ler as obras da Carolina. Érica, mostra pra gente os textos que você trouxe. Bom, hoje eu trouxe um poema e uma outra canção da Carolina. O poema se chama Humanidade e está no livro Meu Estranho Diário. Humanidade. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoístas interesseiros, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Esse foi o primeiro poema da Carolina e agora eu trago para vocês a canção O Pobre e o Rico. Vocês conseguem encontrar as músicas da Carolina no YouTube. É só digitar o nome dela, Carolina Maria de Jesus, mais Quarto de Despejo, álbum completo. Essa canção, inclusive, tá lá no YouTube. O Pobre e o Rico. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Pobre vai na guerra e tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não se envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre e rico vencem a batalha. Na sua pátria, rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega a marechal. Boa, realidade desde sempre, viu? Muito obrigado, Érica, pelos poemas. Até mais. Até. E aí, galera, já anotou as referências dos livros e músicas para procurar depois? Só dica braba, hein? Então conferem na tela as capas desses trabalhos da Carolina Maria de Jesus.
para continuar nosso percurso pela literatura marginal no Brasil, chega pra cá, Ana! Oi, Pedro! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Também estou bem. Ana, na década de 70, o pessoal começou a falar em poesia marginal. Explica pra gente o que estava rolando nesse momento. Eita, que nesse período tava rolando muita coisa nesse Brasilzão, porque na onda da efervescência cultural que rolou na década anterior, os nossos poetas continuavam buscando uma poesia que fosse bem brasileira. Mas não podia ser qualquer poesia brasileira, tinha que ser uma poesia livre. Do começo ao fim, sabe? Uma poesia fora da curva e por isso mesmo, marginal. Tá, livre do começo ao fim. Então, como que era esse processo? Bom, essa galera fazia suas publicações usando mimeógrafos, que é a antecessora da máquina de xerox. Assim, eles não precisavam das editoras, das distribuidoras, nem das livrarias. O poeta assumia o controle da produção independente e fazia todo o processo, da poesia à comercialização. E de quebra, essa galera ainda conseguia driblar a censura da época da ditadura, porque sem passar pelas editoras, os livros também não passavam pelo DOPS, que era o responsável por decidir o que podia e não podia publicar naquela época. Legal, então o negócio da galera era fugir do controle editorial, é isso? É isso e mais, porque nessa levada eles se opunham também a outros movimentos literários que estavam rolando ali naquela mesma época, como o concretismo, que muitos poetas marginais consideravam inacessível para o povo. Além disso, os nossos poetas marginais também torciam o nariz para a academia e para o que eles julgavam ser boa poesia, buscando cada vez mais liberdade em seus versos. Tanto que quando o poeta Chacal vai definir a poesia que eles faziam nesse período, ele diz que não estavam nem aí para a academia, para as editoras. Ele disse assim, a poesia que a gente fazia era da gente mesmo. Boa! Ana, então mostra pra gente os poemas que você separou dessa fase. Vamos lá. O primeiro poema que eu trouxe é do Paulo Leminski e ele pega o coração do poeta porque fala justamente do ofício de escrever. Ele se chama Razão de Ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? A segunda poeta que eu trouxe é minha amada xará Ana Cristina César, com o poema Samba Canção, que está no livro Aos Teus Pés, e reza a lenda, ele foi escrito para o seu grande amigo e confidente, o também poeta Armando Freitas Filho. Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone, tá aí, eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhado na garganta. Malandra, bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me. Vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida, que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Dale, muito obrigado, Ana, por nos apresentar esta geração linda. Valeu, Pedro. É nóis! Agora, galera, confere aí alguns zines e livros da geração mimeógrafo.
E depois da geração mimeógrafo, outro movimento importantíssimo para a literatura e para a cultura marginal começou a rolar a partir da década de 90. Então cola pra cá de novo, Érica, e fala disso pra gente. Voltei. Boa! E aí, o que estava sendo produzido nesse momento? Bom, década de 90 o rap explode no Brasil, com muitos grupos produzindo que hoje são os clássicos do rap nacional. Racionais, Facção Central, Taíde, Empurinho e mais uma pancada de gente foda. Nesse momento, muito mais do que música, o rap era uma forma de comunicação dentro das periferias, de transmissão de ideias mesmo. Então, hoje eu trago para vocês algumas outras referências importantes para a cena para vocês procurarem os trabalhos dessas pessoas aí depois, como as rappers Sherilane, Rúbia, Dinadi e Nega Giza, que vocês ouviram de fundo agora. Massa! Então apresenta pra gente outros raps que você separou. Beleza. Bom, eu vou ler um trecho do rap A Voz do Brasil, do rapper Gog, lá de Brasília, que tá no disco Vamos Apagá-los com o Nosso Raciocínio, que é de 1993. A Voz do Brasil. Todos em frente, todos ao ataque. É chegada a hora de mostrá-los que nós somos e dizermos de uma vez, nós estamos vivos, cremos nisso. Não seremos eternos submissos. A fórmula para vencer não inclui o sucesso. Eu sei, fracasso começa com uma dose de descaso. Esse não pode ser o nosso caso. Então, alfabetização, alimentação, habitação, dignidade, igualdade, seriedade. Todos em frente, todos ao ataque. Só assim nossos direitos se tornarão realidade. Enquanto isso, o que eles fazem? E tudo acaba em samba. Será que nossos problemas acabaram? Veja a resposta. E a resposta está lá no disco do Gog, que vocês vão procurar depois. Outro rap que eu separei é Codinome Feminista, da Lady Rap, também dos anos 90. Vou apresentar para vocês um trechinho desse rap para vocês terem esse gostinho e irem lá escutar depois. Codinome Feminista. O poder é o que eles querem ter, para com certeza nos submeter a uma situação de rebaixamento total, onde prevaleça seu senso animal. Ter poder, prazer, transar, não conjugar o verbo amar. É uma conduta de vaidade, imperando toda a sua promiscuidade. Mãe solteira, falta de pudor total, pai onde fica, faz e tchau. Mulher que trai se trata a pau. Quando o homem pula cerca, ele é um machão legal. Se ela cai, não sai mais da lama. Ele lava e tá pronto, deita em outra cama. Eterna mãe, rainha do lar. Pai nas horas de folga, e olhe lá. Quem precisa deles para sobreviver? Um homem desses? Não, eu não mereço. Dale, quero longe. Da hora, só letra pesada. E no final da década de 90, a gente tem uma publicação importante para a literatura marginal do Brasil, né, Érica? Qual que foi? Isso mesmo. Em 97, a gente teve o lançamento do romance Cidade de Deus, escrito pelo Paulo Lins, que depois virou filme em 2002 e fez muito sucesso nacionalmente. Esse livro fala das transformações sociais do conjunto habitacional Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. Desde a pequena criminalidade dos anos 60 até a situação de domínio do tráfico de drogas da década de 90 e esse crescimento da violência que a gente vê até hoje. Tá aí uma outra referência pesada para a literatura marginal. Dale, muito obrigado, Érica. Imagina, e até mais. Então, se liga aí nos discos e livros dos anos 90.
agora a gente vai continuar a ver o que estava rolando ali nos anos 2000. E para falar disso, eu vou chamar Bolinha Podre. E aí, Pedro, beleza? E aí, jovem, tranquilo? Tranquilo. Bolinha, por que o início dos anos 2000 é tão importante para a literatura marginal? Bom, porque foi justamente nesse momento que o escritor Ferrez começou a usar a expressão literatura marginal para nomear o que ele e outros escritores da periferia produziam. O Ferrez fala que quando ele lançou o livro Capão Pecado, que é um livro baseado na vivência dele como morador do Capão Redondo, um bairro considerado como o mais violento de São Paulo durante muito tempo. Esse livro foi sucesso de vendas. E ele começou a ser entrevistado e tudo mais, e perguntavam para ele qual movimento ele era. Se ele era do modernismo, de vanguarda, e ele dizia que ele não era nada, ele só era do hip hop. E nessa época, o Ferrez foi conhecendo reportagens sobre os escritores João Antônio e o Plínio Marcos, e conheceu o termo marginal. Então ele pegou essa palavra, que tem um tom pejorativo, e subverteu o sentido dela para mostrar a literatura que ele produzia ficava à margem do centro, social e geograficamente, porque ele também morava na periferia e falava dela nos seus textos. E a partir daí ele começou a usar essa expressão. Nossa, que massa! E o Ferrez também fez publicações que rodaram o Brasil, né? Com texto de uma galera ali da periferia de São Paulo. Exatamente. Com o sucesso do romance Capão Pecado, o Ferrez começou a escrever na revista Caros Amigos. E ele organizou uma publicação especial da revista com o título Caros Amigos, Literatura Marginal, a Cultura da Periferia. Essa revista teve 3 edições e publicou 48 autores de várias periferias do Brasil, como o Sérgio Vaz, o Alessandro Buzo, o Sacolinha, a Elisandra Souza, a Dinha e o do Gueto Chabaz. Que da hora, Bolinha! E nesse momento, já rolava os saraus com esses escritores da periferia? Então, foi ali na década de 2010 que essa movimentação da literatura na periferia começou com força em alguns lugares. Desse momento surgiram saraus como o Sarau da Cooperifa, que é comandado pelo Sérgio Vaz, o Sarau do Binho, que é comandado pelo Binho e pela Suzy, e o Sarau Suburbano, com o Buzo. Massa! Então bora dali mostrar pra galera uns textos desse pessoal aí. Opa, vamos lá. Bom, o primeiro texto que eu vou apresentar é um texto do Sérgio Vaz, e ele está no livro Colecionador de Pedras. Esse texto chama-se Coisas da Vida, Terra em Transe. Hoje eu vi uma criança acordada comendo pão dormido, um homem desempregado empregando uma arma, uma mulher vestida em trapos lavando roupa cara, um policial desalmado separando um corpo da alma, uma menina desnutrida com a barriga cheia, uma bala perdida procurando uma veia, senhoras de joelhos andando sem destino, velhos com olhos vermelhos chorando como menino, poetas loucos cuspindo razão, anjos e demônios na mesma religião, a miséria na coleira da fartura, a vida fácil às custas da vida dura, gente sorrindo com o coração em pranto, surdos ouvindo a canção dos falsos santos, vi mãos calejadas beijando mãos macias, José nas enxadas, no cabo delas, Maria, com mansos olhos de fel e a boca dura de fera, vi um país no céu e o inferno na terra. Um outro texto que eu trouxe também é do Rodrigo Ciríaco, que também comanda o Sarau dos Mesquiteiros com adolescentes lá em São Paulo. E o texto está no livro Te Pego Lá Fora. O nome do texto é Questão de Postura. O professor observa o menino no canto da sala sozinho, suando frio, esfregando a mão dentro da calça. Estranha, aproxima-se com calma. O aluno de cabeça baixa, concentrado, não percebe a chegada. Assusta, coloca de volta rápido. O professor, meio sem jeito, pergunta: que é isso, Lucas? O aluno não vê outra solução. Abaixa o zíper, mostra o revólver. Ah, tudo bem, pensei que fosse outra coisa. Que isso? Tá atirando, professor? Boa! Valeu, Bolinha, por apresentar esses autores ali da década de 2000. Valeu, Pedro. Valeu! Obrigado. E aí, tá curtindo as referências? Então confere alguns escritores e obras aí na tela.
para fechar nosso sarau marginal com chave de ouro, agora a gente vai falar de um movimento do qual a gente faz parte. O Slam, Campeonato de Poesia Falada. Chega pra cá, Rayane. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Ray, fazendo um resumão, explica pra quem ainda não conhece o que é o Slam e onde ele surgiu. Vamos ter uma aula agora, gente. O Slam é uma modalidade de competição de poesia falada e autoral, criada na década de 80 por Mark Smith, em Chicago, nos Estados Unidos. Também é conhecido como o Poetry Slam ou Slam de poesia. Surgiu da junção da competição e do sarau. A ideia do criador era chamar a atenção para a produção literária, mais uma ferramenta de interesse social para uso nas diversas formas de combate e manifestação das minorias. E quando que esse movimento chegou no Brasil? O Slam chegou ao Brasil em 2008, trazido pela atriz e MC Roberta Estrela Dalva. Em pouco tempo, essa literatura viva e visceral foi se popularizando e hoje temos mais de 210 slams espalhados no Brasil, que realizam suas edições geralmente em locais públicos e abertos. A competição acontece ao longo do ano. Depois temos a etapa estadual. Desses, são selecionados poetas representantes de cada estado para competir na etapa nacional. Cada país participante envia seu representante para competir na etapa continental e depois disso acontece a etapa mundial. Lembrando que temos regra para participar do Slam. E quais são elas, Ray? Poemas autorais de no máximo 3 minutos, sem uso de adereços ou objetos cênicos, sem uso de acompanhamento musical, que é instrumentos. Essas regras são gerais, determinadas pelo Slam BR, mas cada Slam pode modificar e variar as regras. Então manda pra galera alguma dica para conhecer mais sobre o Slam. Temos o filme Voz de Levante, dirigido por Tatiana Loman e Roberta Estrela Dalva, que traz um panorama da cultura do Slam no Brasil e essa dualidade do poeta fazer a poesia para as pessoas ouvirem e para competir. Galera, o Slam é o campeonato mesmo, com regra, juiz, nota, troféu e até etapa mundial. E que tipo de poemas as pessoas apresentam no Slam, Ray? Não tem um tema específico para a poesia de Slam. Os poetas trazem os seus escritos de acordo com o que estão sentindo e vivendo no momento. Poesias de amor, poesias de tristeza, de política, questões sociais, cotidiano, lutas. É um ambiente democrático, onde tem espaço para toda a produção poética. Legal, então apresenta pra gente os poetas e os poemas que você separou. Poetas da linha do Slam são alguns como Lucas Afonso, Rodrigo Ciríaco, Mariana Félix, Jéssica Campos, Bicha Poeta, Daniel GTR e a Joyce Zal, que é a atual vencedora do campeonato nacional. Eu vou trazer para vocês o primeiro poema, que é da Mariana Félix, chamado Gavetas. Teve um carnaval que nos beijamos no metrô, ali, na plataforma da baldeação, entre as linhas verde e amarela. Só podia ter dado errado, a começar pelas cores. Estávamos fantasiados de pessoas apaixonadas. Nossa alegoria foi o aperto que eu te dei contra a parede. Bateria dos corações, nota 10. Você sempre foi meu mestre-sala, mas ateei fogo na nossa bandeira. Desde então, tudo tem sido quarta-feira de cinzas. Nosso amor nunca mais foi visto desfilando pela Avenida Paulista. Nosso enredo deu passagem para o bolero triste não mais tocado. Pelas nossas mãos que nunca mais foram dadas. Saudades do carnaval. De você, sobrou apenas esse samba nos pés, com sabor de adeus. O outro poema que eu vou trazer é do Lucas Afonso e ele se chama Castelos de Areia. Quando criança, entre uma brincadeira e outra, eu e meus colegas gostávamos de criar planos para o futuro. Imaginávamos profissões, lugares para morar, carros, casamentos. Mas, quase sem perceber, o tempo passou e toda aquela molecada cresceu. Construíram carreiras, construíram fama, construíram casas, construíram laços, construíram famílias, construíram amores. Por Deus, amores. Isso podem e devem gritar de boca cheia, porque eu, teimoso, continuei construindo castelos de areia. Muito obrigado, Ray, por nos apresentar o movimento, para apresentar pro pessoal aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. E aí, gente? Pegaram esses tiros literários que os nossos convidados lançaram hoje? Só referência pesada, hein? Pega aí.
nosso Sarau Marginal vai ficando por aqui. Dá um like aí no vídeo, compartilha com a galera e nos siga nas redes sociais. @islampévermelho. E até a próxima.